você falou das suas experiências profissionais em relação à própria produção ali do projeto, mas o projeto em si, vocês fazem esse aconselhamento, da carreira digital de alguém que queira ali, Uhum. uma mentoria ou é ir mais para a escola? Quais são esses serviços que vocês prestam hoje, no MindPixel? Então, a gente tem um pouquinho de tudo, né. Nós temos lá dentro, do espaço advogada, né, nós temos a Luana Mendes que cuida dessa parte jurídica, até de orientação mesmo de carreiras, para streamer, para qualquer dessas áreas que queiram atuar a partir do digital. Nós temos a fisioterapeuta Tamires Tavares, né, que faz sempre essa interação quando os times nos procuram, né, sempre os times amadores que estão começando, mas já têm consciência de que precisam já estar cuidando dessa conscientizando realmente as pessoas de que precisam se cuidar, não é só jogar ali e tal, porque é profissional. E tem a parte também que é a parte da psicologia. Nós temos um psicólogo que ele trabalha essa questão da ludicidade já, ele já tem um trabalho bem bacana, e outras pessoas que a gente não cita aqui, mas que sempre está conosco, sempre que a gente precisa nessas palestras. Então, e o interessante vocês entenderem que quando a gente está falando da geração gamificada, nós estamos falando de players, não. Nós estamos falando de uma geração que nasceu na era digital, que tem uma habilidade gamificada. Então, todos os jovens adolescentes nesse período são a geração digital gamificada. E eles precisam trabalhar essa habilidade, desenvolver isso aí, cognitivamente, emocionalmente, por isso que a gente está trazendo aí essa questão do advogado orientando dentro desse espaço, dos perigos, dos cuidados que precisam ser tomados, e se quebrar a cara também, vem cá que tem conserto, vocês são novos, estão aprendendo, vem aqui com a gente orienta, e a questão também dessa fisioterapia, né, de que não é só o menino que está lá na game house, é o menino que está lá na escola, o menino que está aí na sala, o tempo todo aí com esse com o seu celular na mão ou com o notebook, ou ele precisa parar e fazer essa atividade. Então, ao invés do pai estar preocupado: "Quantas horas vou deixar meu filho ou não", preocupar se o meu filho está sentando direitinho na frente desse digital, se ele está, parando. Então, eu acho que tudo conversado seria muito legal. Imagina o seu filho: "Olha, agora você que está aí com 11 anos", né, o filho da Letícia, "olha só, eu comprei uma caixa de massinha para você. Antes de você ir para o seu computador, você vai ficar meia hora aqui fazendo isso, 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 pá-pá-pá, primeiro com essa mão, depois com essa, vamos nã e depois você começa a jogar, porque senão você não vai ter potência nos dedos daqui a tantos anos". Então, para que é isso? Porque talvez ele não se torne um player, mas com certeza ele pode ser um médico da robótica, que é o que mais a gente vai ter para o futuro aí. Ele pode ser um advogado que vai atuar, assim, o tempo todo aí já nesses atendimentos, uma psicóloga que está aí o tempo todo, a gente já sabe, os psicólogos já atendem no digital. E então, qualquer carreira, eu acredito que 2030, esses garotos que já estarão no mercado, eles estarão atuando com essas habilidades gamificadas. A gente já está tendo os respingos disso aí, né? As cirurgias cada vez mais distantes, manetes, né? Como se tivesse realmente manejando um game e as pessoas fazendo cirurgias à distância. Então, os médicos no futuro serão gamificados. Então, os pais não precisam preocupar, não. Vai ter a carreira, né, tradicional, o médico da família e tal, mas ele vai ser gamificado, ele vai atuar como um gamer no futuro. E assim por diante, as outras demais carreiras também nós teremos, inclusive a educação. É isso que eu falo o tempo todo dentro das escolas. O professor do futuro não é esse professor que vai estar ali na frente com o livro na mão mais. É lousa digital, é um monte de artifícios e tal, e a gente tem certeza que o Brasil vai correr atrás desse prejuízo e a gente vai chegar aí num momento ímpar, né, da educação, de que a gente possa falar com orgulho que nós estamos realmente preparando a nossa geração, né, como um todo, para esse digital que já é a nossa realidade. Então, assim, é muito importante a gente estar fazendo essa chamada, porque muitas vezes eu tenho certeza que tem outros profissionais aqui, imaginando que área que ele vai atuar, não foque somente nas game house, nas game office. Lá é um espaço mínimo, vocês têm um cenário imenso para atuar hoje.
tá? De formação nas comunidades, preparando essa geração para estar o tempo todo frente ao digital. Nós temos uma pessoa do marketing que trabalha conosco, pessoa design e tal, que vai mostrando na escola para os professores. Os professores estão lá com carência, tá? Tem muitos professores precisando de vocês que já sabem lidar com essa tecnologia para ajudá-los a falar a mesma linguagem dos alunos. Então, assim, existem N possibilidades de cursos que vocês podem fazer aí sentadinho na sua casa e tal, e para colaborar com essa educação que vai precisar de vocês. Quem está dentro da educação hoje, né, já com tempo de carreira, ele não está preparado para lidar, e a gente nem tem tempo para isso. A gente precisa de vocês para agilizar isso para a gente poder atuar num formato mais simplificado. E eu acredito que é isso, a gente precisa estar conversando o tempo todo e ter espaços como esse que a gente possa falar sobre isso, entendeu? Sobre essas dores de mãe, porque assim, foram em todos os momentos, né? Teve momentos que eu fui procurar um psicólogo, falei, vai lá e fala com meu filho, que ele está com problema emocional, que esse negócio de jogo não vai levar em lugar nenhum. E o psicólogo falou assim, poxa, minha filha, eu estou fazendo o mesmo problema lá em casa. Minha filha, ela tá lá jogando também. E assim, e não é uma brincadeira, é uma história real. Eu fui lá querendo que ele convencesse o meu filho, e ele estava com o mesmo problema meu naquela época, entendeu? De uma menina que queria já ser jornalista, mas não era online. E ele falou assim: você está pensando que eu estou maluco também? A gente não sabe. Então, ninguém sabe. Tudo que a gente está falando até hoje, eu estou agora falando como uma professora, tá? Tudo que se fala hoje é chute. Nós estamos chutando. Ninguém sabe exatamente o que é necessário fazer. Por isso que a gente precisa unir forças. Porque se o psicólogo vem junto, um advogado vem junto, vem um advogado com um professor, conversa com esse educador, e a gente vai construir uma sociedade melhor. E onde que esse advogado vai atuar? Dentro das escolas. Ele precisa estar ali mostrando para o professor o que tem dentro desse cyberespaço, o que pode ser aprendido no digital, onde tem como democratizar essas informações, como os meninos podem reconstruir esses textos no digital, e realmente tem espaços ali de blogs e criar isso aí, mas como que isso funciona? Como que é abrir um blog? Quanta coisa a gente pode estar ajudando as escolas. Então, hoje, eu tenho certeza que muitas escolas estaduais, de prefeituras e tal, a carência é essa. Então, cada um de vocês que está aí hoje querendo atuar nesse mercado, abre a visão. Tem N oportunidades no cenário que a gente ainda não enxergou. Então, nós estamos aqui dentro da educação, a gente chora, clama, para que vocês cheguem até a escola e nos ajudem a dar esse salto, né, que a gente precisa, principalmente na educação brasileira. Tereza, você está falando, aí a minha cabeça está fervilhando aqui, né? Eu já quero falar tanta coisa que já nem sei mais, mas enfim. Eu acho assim, dois pontos que eu achei assim muito legais da sua fala foi essa questão de que você falou que muitas vezes tanto o jovem quanto, enfim, fica muito preso nessa questão de repente, ser um pro player, né? Só para poder estar dentro desse cenário deveria ser um pro player. E você deu uma gama aí, a gente vem trazendo outras profissões, né? Mas você trouxe outras que a gente ainda nem abordou, e o que eu achei muito legal foi essa questão da parte médica, né? Porque quando na nossa época, assim, você tem que ser um advogado, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um médico, que eram e são profissões Uhum. super importantes, né? E que tem aquele ilusório de que vai ser uma profissão que você vai se estabelecer financeiramente. E hoje a gente pode levantar isso para os jovens e falar assim: olha, você quer viver nesse universo? Você pode, como um psicólogo, tem os neuros, né? Porque eu acho que tem muito essa da parte cognitiva, a gente ter o neuro junto, né? O psicólogo fazendo um trabalho, o fisioterapeuta, enfim, são várias especialidades médicas que podem aí
atuar diariamente dentro das equipes, né? O próprio advogado, enfim, tem uma infinidade de áreas que você pode atuar, e isso eu achei muito legal. E a outra parte que você falou, dentro das escolas, né? Você abordou bastante a parte do ensino gratuito, né? Porque a gente sabe que em algumas escolas particulares isso já está um pouquinho mais adiantado do que no ensino público. E eu me lembro de uma coisa, quando você começou a falar, uma coisa que existiu quando eu estudei em escola pública, estudei nos dois tipos, mas eu tinha, numa época na minha escola pública, que a gente fazia um jornal, né, da escola, e era papel, mas hoje os professores podem aliar essa parte tecnológica, que não adianta, não vai deixar de existir, aliar, vamos ensinar os tipos de textos que a gente tem, né, as formas de escrita, fazendo um jornal eletrônico, um blog, como você falou, eletrônico, que vai trazer esse universo para a criança, que eles vão adorar, né, de estar fazendo isso, e ao mesmo tempo tá ensinando o básico, né? Aquele lá tem o poema, a crônica, todos os estilos de texto, de uma forma divertida para a criança, né? Para o jovem. E eu acho que é muito isso. As pessoas que estão dentro do cenário trazer essa vivência, nem que seja um trabalho de formiguinha, que nem, por exemplo, eu ir na escola do meu filho e tentar fazer, ou, enfim, a Flá do priminho, porque ela ainda não tem filho, e assim, a gente um trabalho de formiguinha, mas eu acho que pode, porque uma outra fala que você disse que eu achei muito legal, que foi a questão, eles não têm culpa. As nossas gerações trouxeram isso para eles. Só que a gente trouxe, mas a gente não trouxe como utilizar da melhor forma, né? E a gente não acompanhou direito essa evolução. E ninguém sabe também, né? Então, assim, Manual, né? Não tem manual. não tem manual. E assim, eu achei. E esse negócio que você falou da sua experiência dos clubes, meu filho tem na escola dele esses clubes, porque o ensino dele é integral. E aí eles estão fazendo xadrez, outras coisas que são muito legais, mas por que não ter uma oficina de game, né? Ou de atividades voltadas mais para essa área tecnológica? A gente sabe que existe a deficiência de equipamentos e tal, mas hoje toda criança realmente, que foi o que você falou, tem um celular. Então, por que a escola não colocar um Wi-Fi onde as crianças possam usar os celulares? Porque a gente sabe também que tem realidade de famílias que não têm condição de colocar a internet no celular para os filhos, né? Então, a escola tem um Wi-Fi que naquela oficina X eles vão poder utilizar, ou, sei lá, uma professora de ciências vai falar de uma função lá das fases da água, por exemplo, né? Pesquisa aí na internet, vamos ver quais são as fases e trazer vídeos falando sobre aquilo. Então eu achei muito legal, enfim, eu tô falando da minha experiência e do que eu gostei, mas assim, voltando para o nosso podcast, né, que não é para a gente ficar conversando, é para a gente também ficar te fazendo perguntas bacanas para o pessoal.